Olá, meu nome é Sofia, eu tenho 17 anos e eu vou dar início à entrevista com meu pai sobre memórias da rádio e da televisão. Olá, meu nome é Marçal Andrade, eu tenho 61 anos de idade e sou pai da Sofia. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? A minha relação com o rádio foi uma relação muito próxima. Eu nasci ouvindo rádio porque o meu pai era locutor esportivo. Então eu aprendi desde pequeno a acompanhar a narração de futebol e os programas matutinos, principalmente da Rádio Bandeirantes e da Rádio Jovem Pan. Então uma relação muito próxima, radinho de pilha, motorrádio da década de 70, 80. Ouvi muito e sou apaixonado pelo rádio. E com quem você costumava ouvir rádio? Na sua juventude, mais ou menos, na infância também, que você citou. Na minha infância, eu ouvia rádio com o meu pai. E depois à noite, né, quando eu ia dormir, eu gostava de ouvir a gente chamava de moda de viola lá no interior, né? Então eu ouvia sozinho. Mas eu comecei com o meu pai e aprendi aquele hábito que carrego até hoje. É muito prazeroso ouvir rádio. Você se lembra de algum programa antigo? Você pode falar sobre ele, se algum te marcou bastante, assim, que você queira citar. Eu gostava muito de um programa da Jovem Pan que ele existe até hoje, que é o Jornal da Manhã. Ele fala de economia, política e entretenimento. E gostava também de um programa da Rádio Bandeirantes que chamava O Pulo do Gato. Agora, obviamente, que na minha infância, com os meus avós, com meu pai, eu ouvia José Bétio. E era normalmente assim: quem é? Aí era o José Bétio. E eu gostava muito desses programas. E um outro programa que me fez crescer e eu gostava muito dele, né? Era o show de rádio da Jovem Pan após as transmissões esportivas, onde tinha sátiras dos jogadores de futebol e eram muito interessante, muito atrativo e muito envolvente. Então isso marcou muito a minha infância, juventude, e hoje outros programas estão aí, obviamente, mas esses marcaram a minha época. Como era o primeiro aparelho de rádio que tinha na sua casa? Olha, o primeiro aparelho de rádio da minha casa eu me lembro muito bem. Era um radinho de pilha pequeno, Evadim, uma marca que, né, era pioneira na fabricação de rádio. Ele tinha duas pilhas e funcionava muito bem com uma anteninha bem pequena. E o que mais de marcante você ouviu pelo rádio? Alguma copa que te marcou? Alguma notícia muito impactante? Alguma coisa te marcou até hoje? Eu ouvi pelo rádio a Copa de 78 e a Copa de 82. O que me marcou, evidentemente, é que nós tínhamos uma seleção fabulosa em 1982 e a eliminação precoce pela Itália me marcou muito pelo rádio. E isso foi uma decepção que marcou a minha geração, marcou muito a minha família, e eu acompanhei muito pelo rádio, que era uma coisa que a gente, em questão do fuso horário, né? As partidas às vezes eram à noite e eu me lembro que eu ia dormir com um radinho de pilha ouvindo lá as partidas, enfim. Como a seleção não avançou, nós tivemos uma decepção e isso me marcou negativamente. Mas vida que segue. E atualmente você ouve rádio? Atualmente eu ouço rádio, evidentemente o rádio do carro. E um programa que muito me interessa hoje, ele chama Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. É um programa de economia, política, que eu gosto muito. E evidentemente de manhã, quando eu estou indo trabalhar também, eu ouço o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Então eu ouço rádio hoje no carro. Podcast você costuma ouvir também? Não. Como eu não tenho muito relacionamento com mídias sociais, eu tecnicamente não sei nem o que é um podcast. Eu não acompanho, não me interessa, não me chama atenção. Agora mudando um pouco de assunto para televisão, como era o aparelho de TV que tinha na sua casa na infância? Você se lembra? Ah, me lembro muito bem.
O aparelho que tínhamos em casa na infância era um aparelho Telefunken, preto e branco, e a gente tinha que ficar gritando. Meu pai subia no telhado e ficava mudando a antena pé de galinha para a direita, para a esquerda, e a gente verificava a imagem. Pai, melhorou um pouco, piorou, melhorou, até ajustar a questão da antena. Me lembro muito bem. E você costumava ver TV mais sozinho ou com outras pessoas da sua família em casa? Eu me lembro que eu assistia alguns programas infantis, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo e outros programas infantis interessantes, eu assistia sozinho. Depois à noite a gente era bem regrado. Meu pai deixava a gente assistir televisão entre 7, 7h30 até umas 8h30, 9 horas. E aí eu assistia com a família e eu ia dormir para no outro dia levantar cedo e ir para a escola. Tem algum programa antigo que te marcou e você queira destacar? Como eu salientei, eu gostava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era um programa assim marcante da minha geração, e eu gostava de alguns desenhos também, como Speed Racer, Fantomas. Eu gostava de algumas séries, de alguns filmes, como Tarzan, como Batman. Esses a minha mãe assistia comigo, meu pai estava trabalhando, e depois alguns eu assistia sozinho. Mas esses programas marcaram a minha geração e eu gostava bastante. Você chegou a ter contato com emissoras de TV ou com artistas? Eu cheguei a ter contato, sim, com alguns locutores esportivos, Fiore Gilhote, José Silvério, Edemar Anuzek. Meu pai era locutor esportivo, né? Tentou se lançar nas principais rádios. Ele era locutor da rádio Boa Nova de Guarulhos. Então eu ia com ele num estúdio, acompanhava muito os estúdios da rádio, né? E contato com artistas eu tive depois de adulto, quando eu trabalhei na Rádio e Televisão Record. Aí eu tinha contato com Boris Casoy, Fábio Júnior, Adriane Galisteu, Salete Lemos, os principais artistas que eram contratados da Record na época. E de comerciais de TV, você lembra de algum? Comercial de TV, eu gostava muito daquele comercial da Bombril, né? Daquele garoto propaganda da Bombril. E gostava também dos comerciais de chocolate, que tinha um comercial compre batom, compre batom. Era um chocolate em tubinho, né? E aquilo estimulava muito o consumo, enfim. E eu, que gosto muito de chocolate, ficava pegando no pé da minha mãe para falar assim: mãe, tá vendo? O comercial tá falando para comprar batom, vamos comprar. Então esses comerciais me marcaram muito a minha juventude, depois a minha adolescência e, acredito eu, a minha geração. E atualmente, você costuma ver TV? Atualmente, o que me chama a atenção na televisão são jornais, onde eu me mantenho um pouco atualizado, e alguns programas específicos, algumas partidas de futebol. Eu sou muito crítico. Eu acredito que a televisão brasileira enveredou por um caminho onde fugiu um pouco da questão ética, da questão familiar, algumas cenas impróprias para a família, e isso me chateia, me magoa muito. Então eu sou bastante seletivo. Eu assisto um filme, assisto um jornal, assisto às vezes uma série, mas a televisão não me atrai muito não, por essa questão da banalização. E agora, para finalizar, você costuma ver vídeos no YouTube? Eu acompanho muito de longe, tenho alguns conhecidos, alguns amigos que às vezes me mostram algum vídeo no YouTube, vídeo X, vídeo Y, mas eu, por buscar propriamente dito um vídeo, isso não me atrai. Então eu não... respondendo a pergunta, eu não vejo nenhum vídeo, porque isso não me atrai. Se eu tiver que buscar alguma notícia, alguma coisa, eu vou no Google, ou ligo a televisão e vejo aquela questão da reportagem. Mas um vídeo na internet não me desperta o interesse e não me atrai. Perfeito, é isso, pai. Finalizamos, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu gostaria de encerrar sinalizando que as perguntas foram muito bem
colocadas, porque me remeteu a uma geração que a gente não vive mais hoje, né? Me fez relembrar os bons momentos e foi muito interessante. E que agora a geração da Sofia siga e viva a sua geração e a gente do lado de cá orientando, sinalizando prós, contras, mas que a geração da Sofia tome as suas decisões. Muito obrigada.